Não sabe o hino nacional. Não. Mas assim, ó, boa parte de como tem... Caralho. Vai cair o episódio. Confira o Tio Grau. É o podcast patriota. Tá lá o episódio do Freecast! Terça-feira, sempre ao meio-dia no teu Spotify, ou seja lá onde você gosta de nos ouvir, Mark Zuckerberg. Estamos por aí. Aqui é o New Show e o primeiro passo pra ser manipulado é gostar de uma boa história. Opa! Gostei dessa. Fala patrão, fala galáctico, aqui é @Doug, e se você não está pagando pelo produto, então você é o produto. Olha aí. Salve, galera. Eu sou o Melo. A gente vive tempos em que a informação é a moeda mais valiosa. Quando ele perguntou se na tua entrada tinha produto, eu achei que era uma coisa mais abstrata e não literalmente a palavra produto. Eu tava pensando, ele deve estar pensando assim, não, produto tipo Facebook, Instagram, não sei o que. Não, produto, a palavra produto. Mas tá, beleza. Dê um amei em todos os stories e fotos do feed do @InstaFreecast e mande like. Vem com vaga agora no Beach Tennis. E mande a mais nova conspiração lá para o e-mail do Freecast, @gmail.com, tá certo? Senhores, a gente depois na sequência ali vai tentar dar um resuminho aí pra quem não viu, mas Dilema das Redes ou Matrix 4 meio que cada um do seu jeito tá querendo colocar como mensagem central meio que a mesma coisa, né? Aí, Meli, mergulha. Pra mim faz sentido. Tipo, digamos que na reunião da pauta, assim, a gente quer passar um recado. Se teve essa reunião de querer passar um recado, meio que eles queriam bater na mesma tecla, assim, né? Principalmente aquela cena lá que tá, do Matrix, né? Que tá todo mundo no celular, no elevador. Sim. Eu acho que 2 meses depois do lançamento do filme já dá pra dar spoiler, né? Óbvio. Não, se não viu até agora, é porque realmente não tinha Quem interesse. se importa já foi ver. Isso é. Não, aquela cena do elevador, inclusive, tem uma cena muito similar no próprio Dilema das Redes, né? Que é na parte lá da família jantando, e tem a guria lá que não usa celular, essas coisas, ela tá sozinha olhando todo mundo, né, na volta. E que é uma coisa que acontece no nosso dia a dia, né? Basta tu sair sem teu celular. É que nem tem aquela cena ali do documentário do Dilema das Redes, que tá o gurizão ali, a guria que não tem celular, essas coisas, que fica olhando na volta todo o restante da família com o celular, mexendo no celular enquanto janta, e que é um cenário bem comum no nosso dia a dia mesmo. Sim, a guria e o Neo meio que estão fazendo a mesma função, né? Que é o cara que tá olhando pra situação, e meio que várias obras e vários jornais vão usar essa cena, né? Que sacou que tá fora da Matrix. Que meio que no fim das contas, até o Dilema das Redes acaba mostrando que não tem como tu tá fora, né? Tu tá sempre dentro, né? Porque vai te pegar, né? De algum jeito, né? Mesmo tu... E os próprios engenheiros lá, os funcionários, que sabem, que saíram, eles mesmos não conseguem evitar porque é aquela coisa que a gente vive comentando, sentimento de pertencimento. Se tu não fizer parte disso, é estranho. Sim, dá um resuminho pra galera aí do que é e conta meio que a história do... Ele conta uma pequena... ele conta meio que uma pequena... Ele usa de exemplo uma história de um cara que era um cara comum e virou um revolucionário do nada por causa das redes, né? Meio que dá esse panorama pra galera aí. Eu posso usar nomes fictícios? Tanto faz, Ah, não, tu tá falando do personagem mesmo, pensei que tá falando do nosso amigo. Olha! Não tomou a pílula vermelha aí. Eu não tinha visto que a série tava sendo muito... Foi muito específico. Tava muito específico. Eu pensei, não, eu acho que... Será que esse filme não gravaram pra gente, não, hein? Então, no documentário do Dilema das Redes, aborda ali uma historinha, né? Tem um storytelling ali de uma família que enfrenta esse problema com a tecnologia, né? Que é a questão de todo mundo estar o tempo inteiro conectado e lidar com a criança pequena, que acaba tendo que lidar em determinado momento com bullying e tal, e com outros 2 filhos, uma menina mais velha, que ainda tá na sua fase jovem, revolucionária. Meio Bart Simpson, meio Lisa Simpson, né? Isso. E o outro gurizão ali, naquela fase adolescente, querendo, né, se encaixar
encaixar de alguma forma. Nossa, linguiça. Não, tá de olho num crushzinho ali, né? De olho num crushzinho. Exato, né? E aí, ao longo disso, ele acaba ficando em determinado momento sem celular. E a tesão ali. Assim, a mãe dele meio celular, que. A filha meio que convence a mãe a entrar nesse negócio assim, vamos cuidar o celular, a gente tá cada um na sua bolha. Exatamente. Aí a mãe faz uma brincadeira com o filho, né? Isso, pra pagar, acho que é um negócio do conserto do Porque celular. a filha mais nova agiu que nem uma cracuda na hora do Exatamente. Quebrou o cofrinho lá. Aquela hora me assustou. Quebrou o cofrinho, né? Aquela hora eu pensei, pra que lado vai isso aí, né? Porque eles botaram um celular no tipo de um aquáriozinho com cadeado ali, né? Ninguém mexe no celular. E a guria veio que nem o... Laços de família. É. Vou te E aí, a partir dessa... Como é que é o nome? Quando fica sem... Abstinência. Fomo? Isso. Fomo? Abstinência. A partir dessa abstinência do celular, o guri acaba meio ficando, né, deslocado, né, de todo mundo, de todas as conversas. E quando ele tá... O algoritmo tá tentando reconquistar ele acaba vendo uma notificação da ex-namorada, acaba se interessando novamente e começa a mostrar coisas, conteúdos... extremistas, né? Extremistas pra ele começa a gostar, e quanto mais ele gosta, mais fake news vai recebendo, mais conteúdo vai recebendo, até que em determinado momento, né, dando spoiler aí pra quem, né, não viu, mas não é o ponto da história. Spoiler de documentário. Aí é brabo. Aí foi lançado spoiler do Verdade Inconveniente. E foi lançado em 2020 também, né, não dá nem pra considerar spoiler. Mas, então, qualquer coisa pula uns 5 segundos ou 10. No final ali, o menino ele acaba se envolvendo num protesto que tá tendo na região do bairro e acaba sendo preso, né? Porque acabou envolvido num tumulto que ele não entendia muito bem. E acabou, né? E afeta até a irmã dele, que não tinha nada a ver com isso. Vai tentar ajudar. E essa história toda é contada mostrando o... Cara, ele faz aquela coisa que às vezes o Fantástico faz quando tem aqueles documentários da BBC, né? Que mostra um troço sério e aí eles tentam transformar o troço num negócio... Né? Aparece o macaquinho ali no Tadeu Schmidt ali. Aparece o Tadeu Schmidt, o macaquinho. Oi, que é isso, rapaz? Oi, macaquinho, que bonitinho. Vem pegar aqui a frutinha, vem, não sei o quê. E aí fica aquele papo assim, tá, calma, entendi que o macaquinho, né, coisa e tal. E aí ele vai nisso e meio que mostra o algoritmo que vai mostrando qual conteúdo vai aparecer pro cara. Mostra como se fossem 3 engenheiros, assim, né? E tenta, o que a gente vai mostrar pra esse cara ficar mais tempo, né? Pra esse cara participar mais e engajar. E quando ele some, o que eu posso trazer? Como é que eu chamo ele de volta, né, pro meu aplicativo, né? E os aplicativos meio que brigando entre eles pra aquela disputa por atenção, né? Sim, que vale dinheiro. Que no fim das contas é o que eles querem dizer. A atenção vale dinheiro. É isso. E vale muito dinheiro. E poder também, né? Porque, convenhamos, de pouquinho em pouquinho essa mudança gradual de... Podemos dizer, então, que a frase... vai gerando, né? A frase tempo é dinheiro tem que ser alterada para atenção é dinheiro. Mas dá pra dizer que sim, mas é que acaba sendo a mesma coisa, porque é o tempo de atenção, né? Elas são a mesma moeda, praticamente, assim, né? Tipo, quanto tempo tu fica ali rolando o teu feed, quanto tempo tu perde em cada foto, quanto tempo tu perde olhando um meme porque do nosso amigo lá. O tempo é basicamente o quanto tu vai engajar naquela rede. A rede, ela sempre vai te beneficiar. O cara que quanto mais dá like, quanto mais comenta, quanto mais participa, quanto mais tempo fica com a tela aberta ali, ele recompensa com migalhinhas ali, né? E é um sistema que funciona porque ele foi feito para visar o sucesso, né? Então, obviamente, quanto maior o engajamento for, que é a palavra-chave para esse tipo de coisa na vida digital, maior é o lucro, maior é o potencial de negócio que tem daquele produto. E, no caso, o produto nem é necessariamente só o que tu tá oferecendo ali, né? O usuário comum, mas também aqueles influenciadores que nascem a partir disso. Junto com essa historinha que eles vão contando de como o cara é um Juquinha nada a ver e vira praticamente um terrorista, né? Ele tá falando templário. Ele vai dando entrevista de gente que trabalhou nas Big Techs, né? Nas maiores empresas do mundo que trabalham nisso, né? Firefox, Twitter, Instagram, Google. O próprio cara que começa a entre aspas, revolução. O personagem principal da narrativa é um cara que era do Google, né? É o Tristan Harris. Isso.
que é ex-engenheiro de ética do Google. Exato. Que vai querer justamente discutir essas coisas, né? Que o foco principal dos algoritmos das redes sociais hoje é querer o maior número de atenção. Pra chegar na empresa que vai anunciar e dizer assim, ó, o teu produto é esse aqui, eu consigo, por esse tanto de dinheiro, que é pouco comparando com o que tu gasta em outros veículos, eu consigo com esse dinheiro mostrar teu anúncio pra tantas milhões de pessoas que tem esse gosto, que já vem mais nichado, já vem bem selecionado, ou seja, anuncia comigo que o teu dinheiro vale muito mais. Sim, é que aquela coisa assim, ó, por exemplo, eu vou utilizar os dados que eu tenho com base em 2017 e 2016, só pra gente ter um parâmetro, tá? Mas, tipo, o anúncio um anúncio de TV de 1 minuto no Fantástico, ou 1 minuto e meio, era mais de R$1 milhão. Ele vai entregar aquele 1 minuto e meio de conteúdo pra uma audiência que é incerta, né? A medida de Ibope, ela é incerta, né? Ela não é uma coisa fixa, porque tu não sabe exatamente quantas pessoas estão assistindo, né? Sim. Tu só sabe a quantidade de TVs ligadas, então tu pode só fazer uma 30 segundos. uma perspectiva, né? Aquela audiência branca que chama, como é que é? Eu acho que é a TV ligada no consultório. É. Isso. Então, tu tem uma audiência que é pouco segmentada, que é de alcance nacional e que provavelmente não vai te dar tanto resultado na prática, né? Sim. Talvez te torne uma marca mais conhecida e tudo mais, mas resultado na prática não vai te trazer. Por exemplo, Enquanto que por esse valor, imagina tu anunciar 1 milhão no Facebook em anúncio. Não, olha só. Não sai do feed do teu... Sim, mas pra tu ter uma noção de referência, o evento mais forte publicitariamente, né, que bate... É o Super Bowl. É o Super Bowl. 30 segundos... Intervalo, na verdade. 30 segundos é 5,6 milhões de dólares. 30 segundos. Bonitinhas. E tem gente que bota trailer de filme de 1, 2 minutos, né? O que eles arrecadaram em 2020 foi 450 milhões de dólares de publicidade. E sabe o que eu acho que é mais impressionante nisso aí, do Super Bowl? É que é um esporte que ele não é mundial. É isso que mais me apavora. E não é, né? Porque, por exemplo, a NBA, é só americana. Não, todo mundo conhece, mas, né, não é um esporte popular. Sim, por exemplo, a NBA é um esporte que... é só a liga... é a Liga Nacional... É literalmente a Liga Nacional Americana. Eles não falam que é o campeonato do mundo. Não, é o campeonato... é o Brasileirão americano lá. E o grosso da audiência tá na China, porque é exportado. Sério? O grosso da audiência tá na China, porque é um produto de exportação. Essa eu não esperava. No Brasil tá crescendo um monte também a NBA. Era muito fraco porque tu tinha que pagar umas redes que são mais caras. A ESPN não é a mais... Com o Star Plus agora, que vem com isso já embutido, facilita também. Vai vir com... Bom, agora estão fazendo streaming, né? Era o Gaules ou... É o Gaules, né? Não vou saber dizer. Sim, que tava fazendo o Twitch da NBA, né, meu? Tá louco. Porra, foda isso aí. Isso é da hora. Então, assim, ó... os algoritmos das redes sociais, eles otimizaram muito essa... Chegar no cara certo, né? O Silvio Santos que falava muito de que, não, a gente tem que ter uma linguagem polida pra falar na televisão e tudo, e certinho, e terninho, porque a gente tá entrando na casa das pessoas. Ele não tá errado, só que ainda assim, tu entra na casa de qualquer um, assim, meio que torto. Agora, quando tu vai pro celular do cara, tu entra debaixo da coberta do cara, às vezes, entendeu? Então é uma relação muito mais íntima que a televisão tinha, né? Que entrar na tua sala com teus filhos ali, né? É exatamente isso. Não, mas essa questão aí que é uma relação muito mais íntima, mas isso aí não acontece, por exemplo, nas antigas. Essa relação era com jornal. Se vou pegar, tem uma foto clássica aí que tu vê aí na internet circulando, comparando as pessoas lendo jornal lá na década de 40, todo mundo de cabeça baixa, as pessoas mexendo no smartphone atualmente. Uma coisa esse cara aí do documentário, ele fala sobre esse argumento aí. Como é que é o nome do cara mesmo? Do Google? Como é que... O Tristan? Esse Tristan, né? Que ele fala que a respeito, qual é a diferença, né? Quando veio a imprensa, quando veio o jornal, depois veio... Né, tem até aquela música, né, que é Video Kill the Radio Star, né, que é meio que criticando a MTV. Essa música é que é meio criticando as MTV, né, porque hoje muita gente fala assim, não, porque a internet matou a MTV, porque a MTV que era música de verdade. Sim, mas tinha música nos anos 80, 90, que era criticando a música de vídeo, dizendo que tinha matado o astro de rádio, né. Então sempre vai ter isso, só que o Tristan, o que ele fala de diferente? É que agora a gente
gente tem uma diferença da internet pro resto é que ele evolui a questão do processamento numa escala que é exponencial ao nível que as outras coisas não tinham. E aí tu tem muitos dados da pessoa. É mais direcionado, tu diz assim? É um volume de dados maior. Tempo real, é um volume de dados maior em tempo real, né? Que é aquela coisa do, apesar da gente viver na era da informação, nem todo mundo faz uso disso. E só pra completar o nosso isso é uma coisa que o Harari fala. Meus ovos. Não, exatamente, é meio que um paradoxo na era da informação. Quanto mais informação, mais menos informação. Sim, mas porque... É um troço muito bizarro. Sim, mas é uma coisa que... E aí que tá, e esse documentário meio que bate todos os pontos dessa questão também. Porque a informação, ela não é... cada informação pode ser um livro, pode ser um byte, pode ser qualquer coisa. Cada informação, ela vai clamar por atenção, né? Uma informação não é uma coisa solta no espaço. A atenção, ela é um ente vivo, né? Ela é algo que tem uma vida. E aí o que acontece? Essa frase ficou boa, hein? Atenção é um ente vivo. Não, e o que acontece, na medida que vai tendo mais e mais, algumas vão te chamar mais que outras. Então, assim, tu pode... Hoje tu acha todos os... Pega, por exemplo, livros usados na faculdade de medicina de, sei lá, a nossa faculdade aqui de Porto Alegre de medicina. Todos os livros, sei lá, usados nos anos 2000 ali. Tu acha todos eles na internet, de barbada. Ou seja, se tu quiser brincar de, pelo menos, ter o conhecimento literário do que um médico teve nos anos 2000, tu consegue achar essa fonte desse conhecimento, né? Tu consegue falar com os professores. De forma muito fácil. Tu consegue acessar os professores, mandar e-mail. Oi, olha só, eu sou curioso nesse assunto. Tu consegue falar com, sei lá, com qualquer um, né? Não, e se tu quiser, tu pode, por exemplo, pegar, utilizando mais uma vez o nosso binguinho, tu pega o Átila, por exemplo, que tá, né, super em evidência e tudo mais, tu consegue acessar o currículo Lattes dele pela internet e acessar os artigos que ele escreveu, científicos, ou que ele participou, sabe? Sim, mas a gente pensa sempre nas pessoas mais pop, mas, por exemplo, pega qual é o professor que pesquisa tal coisa, o mais fudido de Harvard, da NASA, não sei o que. Eu te garanto, manda um e-mail pra ele. A chance dele te responder é gigantesca. É gigante. Entendeu? Porque os caras, evidentemente, eles não têm tanta atenção quanto alguém que exatamente. Tá na mídia o tempo inteiro, né? Então, por exemplo, o próprio Sakane fala que manda uma carta pra NASA que os caras te respondem, entendeu? Não é coisa do outro mundo. Só que o que acontece? A criança vai ficar pensando em nave, em foguete, não sei o que. Tudo bem, hoje isso é um assunto mais pop, mas tem 1 bilhão de outras coisas de informação que estão chamando a atenção. Então essas coisas vão ficando pra escanteio. E aí tu vai vendo os vídeos, tu vai vendo os extremismos, né? Tu vai vendo os pseudociências. O que é o mais legal? Um vídeo me explicando o que é um vídeo muito parecido com uma aula que eu tenho na escola, ou um vídeo me dizendo que determinada coisa que todo mundo acha que não é, né? Meio que dando uma teoria alternativa, né? Dom Pedro era um reptiliano. Assim, opa! Não, as fake news, elas se espalham 6 vezes mais rápido do que as informações de verdade. 16 vezes. São 16? Ah, eu ouvi errado. Eu não sei. Beleza. É muitas vezes mais. Sim, né? Mas a gente pode estimar de alto. E elas assim. Elas geram mais lucro para as empresas do que a verdade, porque a verdade é chata. A verdade tende a ser decepcionante. A verdade uma só. Exato. E não gera. E a fake news vai ser aquilo que tu quer acreditar. O que é mais legal de tu imaginar? Que a Terra realmente é redonda, que nem todo mundo fala? Ou uma história toda alegórica sobre ou a Terra é uma rosquinha? Não. Sabe? Não, boa parte desse papo todo começa com o papo. Aquilo que eles... E o eles é gigantesco, né? Aquilo que eles não querem que você saiba. E fica esse eles. E eles como se tivesse um monte de gente engravatada, aqueles... bem assim, né, coordenando, mexendo os pauzinhos. E meio que... não é, né? É só ver os caras que realmente tem. Os caras tão perdidos quanto, né? Então, também não tem até os caras que falam ali, não existe uma inteligência que vai coordenar o que vai ser feito. Exato. O fato é que a programação é uma briga, e é o que pode ser mudado, que o core da coisa é uma briga por atenção. E isso aí tá afetando as pessoas, né? Não, e outra coisa em relação às fake news, né, que com
no próprio documentário, inclusive, cita o exemplo da eleição no Brasil, que ela foi ganha, a eleição no caso de 2018. Pô, me assustei na hora que apareceu o bolso ali, velho. Que cita, né, que a eleição foi ganha por causa das redes sociais, né, assim como foi lá nos Estados Unidos. Mas tu viu como ele explica, tu viu que ele explica bem interessante o negócio da Rússia ali, né, que não é, ataque hacker. Não, cara, não precisa de ataque hacker, é só tu usar a própria rede, não tem nada de invasão. Sim, tu usa a própria ferramenta ali. É tu criar o grupo. Tu mete um anúncio ali segmentado. Não precisa, é umas coisas mais simples. O grupinho da Pizzagate lá. É uma coisa mais simples, né? É tu pensar. Uma coisa direcionada ali, personalizada, já vai na mente. Tu vai no. É que nem, por exemplo, tem muito perfil os perfis mais engajados, por exemplo, de loja de determinada ramo, por exemplo, loja de peça de moto. O cara abre o Facebook, ele consegue achar quem é os possíveis motoqueiros, os caras que faz trilha, os caras que não sei o que. Não, eu quero só moto daquelas custom, né? De aquelas que tu vai mais deitadão pra trás, assim. Sim. O cara não vai na galera da trilha. O cara assim, quer que eu vou pegar? É uns velho barbudão, eu vou clicar nos caras que gostam de uns rock antigos. Porque essa galera, meio que as pessoas não são tão especiais, não são tão únicas. Então, o que eles vão dizendo no dilema das redes? Eu vou ter um cara que vai ter um perfil tal. E aí o algoritmo vai dizer assim, nessa região tem 13 mil caras igual esse cara aqui. Vamos botar um anúncio pra esses putos tudo. E bate. Só pra concluir ali a questão que eu comecei falando do negócio das fake news e de como isso influenciou nas eleições e tudo mais, foi por causa disso que acabou surgindo aquele movimento do Sleeping Giants, né? Que foi um movimento que alertava as empresas que aparece que o anúncio delas apareceu em empresas rodando em sites que distribuíam fake news e tudo mais. Mas já acaba criando um viés. Não acho? Mas depende do que tu chama de enviesado. É que só vai ser enviesado se for se em algum momento o movimento for capitalizado de alguma forma. Porque enquanto ele não for capitalizado, provavelmente ele vai estar sendo feito de maneira, entre aspas, justa e verdadeira. Não, mas é que no geral criando alguém que vai ditar a verdade. Sim, é isso aí. Não. Mas tem esse perigo. Não é nada de perigo, acontece. É uma coisa, é que as empresas não sabem onde é que o algoritmo vai colocar o display dos seus produtos, né? Então, quando eles fazem o alerta, a empresa pode olhar, será que isso vai nos gerar prejuízo? Não. Não, mas eu não acredito. Aí já vamos entrar num campo mais sobrenatural, vamos dizer assim. Que eu não acredito que é um alerta, eu acredito que é uma ameaça. Por quê? Porque eu acredito que, como eles jogam naquela rede social lá, o Twitter, a empresa que tá tendo esse anúncio, ela recebe uma enxurrada de ameaças e acaba vira algo muito subjetivo. Por exemplo, vamos ver, por exemplo, o Sleeping Giants Brasil, tá? São duas pessoas. São literalmente duas pessoas. Sim. Claro que, questão de vacina e tudo, eles deram uma preferência pelas páginas que apoiavam políticas de direita. Tu já enviesou já, entendeu? É muito complicado, né? É igual as agências de checagem. Quem checa as agências de checagem, né? É muito complicado. Eu acho que até eles citam no próprio documentário que tu não tem como descobrir qual é a verdade a partir do momento que ninguém sabe o que é verdade. Sim, tu tem que ter um ambiente que, na medida que tu criar um sistema pra punir determinada linha, tu fica complicado, é aquela coisa, tu tem que saber com o que tu tá jogando, é muito complicado, porque na medida que alguém toma controle daquilo, aquilo volta pra ti, e vai depender se o cara dormiu bem, se o cara acordou legal, não sei o que, vai voltar. Esse que é o grande problema, porque daí acaba virando nada mais, nada menos que uma espécie de um cancelamento de anunciante, assim, meio que tu anunciasse, fulano, daí todo mundo vai lá e cancela o cara, porque mas o ponto bom é que tu pega aquelas empresas que vão dizer assim, a gente tem esse posicionamento e tal, e aí eles vão lá, patrocinam o influenciador, se o influenciador fala uma coisinha fora da linha, eles vão lá e tiram o patrocínio, e ao mesmo tempo, a marca deles tá aparecendo num site completamente louco, então meio que cobra aqui essas empresas criem um algoritmo mais racional, né, porque se o marketing é tão delicado de querer, o que são os influenciadores mais bem pagos do Brasil e do mundo? São pessoas neutraças, são pessoas que são a cara só, né, o que se dá uma posicionada já toma um
downgrade já, né? Mas se o cara é neutrão... Já toma uma olhada feia já, de algum lado. Exatamente. Por exemplo, tu vai... O cara que falou assim, eu botei 17 lá na urna, não sei o quê. Não tem chance de pegar os top patrocínio. Não pega. Agora não pega. Depois pode pegar, não sei. Mas agora não pega mais. Nossa, se torna inviável, né? Porque é aquela coisa, o valor da marca é influenciado por isso, né? E é altamente volátil. Uma marca que num dia tá lá em cima e daqui a pouco cai horrores ali as ações por causa de uma ação isolada. Um exemplo, há uns anos atrás, na primeira vez que teve um escândalo com o Carrefour, era uma marca que tinha um grande respeito, né? De um grupo muito grande e tudo mais. E aí começou a ter um escândalo, já começou a gerar aquela coisa na rede social. Aí um pouco tempo depois aconteceu outro, e começou a se tornar mais frequente. E acabou a marca. Hoje o Carrefour, antes ele era um supermercado top, no caso, falando principalmente aqui pro sul, né? Porque eu acho que o Carrefour não tem todos os cantos, talvez. Mas hoje em dia ele é só mais um, assim, tipo, ele fica na última prateleira ali dos mercados que o cara vai. Ou poderia ir, assim, só vai por conveniência, tipo, tá aqui perto de casa. Sim, mas ainda assim é uma questão muito mais de marketing, porque é uma questão muito mais a respeito de marketing e imagem do que de mercado, porque efeito de mercado, nada disso que a gente falou afeta, né? Porque o Carrefour é atacadão, e alguém boicotou o atacadão? Não, né? Não, tem razão. Então é uma questão muito mais de marca, né? É uma questão... Eu quero lançar o fanfact que não estão deixando lançar. Lança. Carrefour em francês significa cruzamento. É isso aí. Momento é uai. Uai. Eu pensei que ele tava com informação, assim, ó, vai explodir minha cabeça. Não, mas eu falo, o cara vai falar, daí mete um... mano. Aí eu gostei, assim, puta, vai. Cara, tá. Mas essa questão que a gente tava falando do comportamento, né, que acaba influenciando o nosso comportamento, acaba mudando nosso comportamento, isso vai muito de acordo com aquilo que a gente já citou, principalmente no episódio lá, no início lá, do Dia dos Namorados, que a gente fala sobre a liquidez. Faz 8 mil anos isso. Das relações. A liquidez das relações. Episódio 4. Eu nem era casado do nosso amigo Bauman lá, que ele também, o trabalho dele basicamente é todo sobre a liquidez das coisas, né? E ele fala sobre a vida líquida, né? Maleável, flexível, de identidades transitórias. E aí, dentro desse contexto, as tecnologias acabaram avançando de uma forma que traz muitos benefícios, né? Que a gente conhece, mas também esses novos problemas que a gente vê hoje com essas questões. Que problemas? Tipo... faltou ar. Asma, galera. Que problemas? Tipo ansiedade e depressão, é isso que quer dizer? Exato. Eu quero chegar nessa questão dos distúrbios mentais mesmo. Porque o que acontece? Bom. Tu vai gerando a ansiedade ali nas pessoas. Peraí, deixa eu pegar o trecho exato. Não se preparou, galera. Não, que tava na outra página. Que essas ferramentas das redes sociais, tipo o botão de curtir, as notificações e tudo mais, elas vão gerando elas vão criando indivíduos que sempre se sentem desconfortáveis, sozinhos ou amedrontados, que recorrem a validações digitais que as redes sociais proporcionam. Aquela famosa aquele famoso afago da tua bolha. O cara não aguenta ficar 1 hora sozinho ouvindo o barulho que tem dentro da cabeça dele. Pequenas doses de seririca. Serotonina. É isso aí. Não, mas... Se alguma fono tiver interesse em patrocinar o programa, tem que ser uma clínica com todas as especialidades. Prevent Senior, liga pra gente aí. Então, essa questão aí dos likes. Se lembra a época que o Instagram ocultou os likes? Que Miguel é brabo, né? Com a desculpa de que era pra proteger a saúde mental dos usuários. E não protegia. Mas não, gerava mais ansiedade até numas pessoas. A própria pessoa conseguia ainda ver quem deu like, a quantidade. Claro. Só não ficava público, tipo, teu fracasso, digamos assim. Sim, mas é uma questão que tu fica, por exemplo, se antes as pessoas sempre têm a noção do... Bom, a galera da psicologia vai saber fazer... esclarecer, mas como aqui ninguém é especialista em absolutamente nada, tem sempre uma dimensão do cara que é aquela leitura que ele tem da sociedade, né? Tipo, do cara... o cara faz uma determinada coisa, ele nem ouviu a opinião do outro, ele já sabe que ele vai tomar uma vaia, né? Ele já participa... Isso aqui tá ridículo. Ele já conhece a sua bolha, entendeu? Já conhece a própria bolha. O mundo
dele, né? Tu sabe... Dentro desse mundinho ainda, tipo, é aquela coisa que a gente vira e mexe e fala, né? O famigerado sentimento de pertencimento, que vai fazendo parte daquele grupo, vai se isolando dentro daquele grupo, dentro da sua bolha, até que daqui a pouco começa a não interagir tanto, daqui a pouco começa a não seguir certas pessoas e tudo mais. Até tem uma outra parte que o Bauman, ele fala também, que é no momento que os nossos vínculos de amizade, eles começam a se quebrar pelo simples fato de tu descurtir uma foto, ou não curtir uma foto, ou desconectar, ou uma ação não realizada, alguma coisa do gênero, dentro da rede social, não aceitando a validação ali, tipo, por exemplo, se um conhecido nosso, brother, assim, que vai no aniversário com a gente, pega e posta uma foto com um candidato que a gente não gosta, tipo, ou faz uma propaganda no cara, aí se tu não der o like, não, esse cara é um cuzão, não deu like aqui na minha foto só por causa da política, entendeu? Ou, sabe, esse tipo de coisa. É uma fragilidade que acaba comprovando a liquidez das relações no geral das nossas vidas hoje em dia, né? Não, só que fora o cara que tá... É tudo muito superficial. Sim, só que o cara que tá numa situação de fragilidade, tipo, por exemplo, até tem uma cena bem específica ali, né? Que a guriazinha mais nova ali, ela posta uma foto ali e ganha 2 likes. Das orelhinhas. Aí ela posta uma outra foto, fazendo uma careta, um bico, assim, bota mais um filtro e tal, daí ganha um pouquinho mais de like. Daí tu pensa assim, agora ela ficou feliz. Daí, tipo, ela ficou feliz por 2 segundos. Aí teve um comentário. Aí teve um fucking comentáriozinho de que ela era orelhuda. Exatamente. Orelhuda. Aí ela já fica, tipo, morreu, né? Ela de Leco já foi invocada. E isso, mas, tipo... eu vejo isso muito na galera que cria conteúdo, na galera, tipo, os youtubers todos. Eu acho que boa parte deles tem isso, assim, né? Que é, por exemplo, o cara tem 100, por exemplo, assim, o cara tem 100 mil views. O cara tem 100 mil views. Aí o que é o cara de 100 mil views? Tipo, 90 mil viram e não interagiram. Aí o resto todo dos outros 10 mil não gostaram e deram like e tal. Aí um cantinho disso manifestou-se negativamente. A pessoa vai focar a vida dela ali naqueles 8. Sim. E vai falar na internet, e vai reclamar, e vai dizer que tem hater, não sei o quê. Isso vai fazendo mal. Mas isso não é da internet, isso é da vida. Pode receber 1 trilhão de elogio, qualquer jeito, mas vem um cara e te critica, tu vai ficar jururu. Não, isso é verdade. Sim, só que a internet ela potencializa o cara que vai vir te criticar, porque tipo, se tu pegar um violão e tocar num boteco, por mais que tu tenha aprendido a tocar violão ontem, ninguém vai dizer que tá tocando mal. Agora, se tu tocar na internet, alguém vai dizer, entendeu? Sim. Essa que é a questão. Por exemplo, no colégio, tu pode ter passado o colégio é muito improvável que isso não tenha acontecido, mas é muito improvável que alguém vai dizer assim, ó, tu tá feio, isso aqui tá feio, não sei o que, alguém vai te escrotizar por alguma coisa, sei lá, teu tênis é bagaceiro, alguma coisa assim. Não. No meu caso, eu posso enumerar apenas uma vez que isso não aconteceu, que foi uma colega que elogiou um boné que nem era meu, porque eu tava com um boné lá, porque eu tinha feito uma cirurgia pra retirar um sinal da testa. Eu lembro dessa época aí que tu fez a cirurgia. Eu usei até uma faixinha, mas... E aí, não podia pegar sol. Não, é que não podia pegar sol, e aí eu não queria usar o boné. Com 8 anos usando uma faixa. Não. Foram uns 2 meses só. 2 meses. E aí... Achava que era batistuta, né? E aí eu tinha pego... nem tinha cabelo pra isso. Nunca tive cabelo comprido. Só uma tentativa que não deu muito certo. Tá bom. Mirei no... Tá bom. Vai, Mar. Era esse o apelido. Não, era esse o apelido que tu queria que te dessem. Não. Guilherme Aymar. Falaram do Aymar na época, mas como eu tava muito magro, chamaram mais de Cazuza. É aquele vídeo do Porta dos Fundos que o Gregório chega no escritório e fala assim, ó, parou de me chamar de piroca, tá? Parou. Galera, ninguém mais me chama de piroca, tá? Não, eu nunca tive problema com apelido, essas coisas, mas tipo, na época, na escola lá, no início, um dos guri, ele sempre tentava falar com algum nome de jogador, alguma coisa assim. Me chamavam de Dom Armando. Pra apelido de todo mundo, assim. Então, ele veio com o negócio do Aymar e obviamente não colou.
Tá, mas não era isso que eu ia falar. Eu até me perdi aqui no meu TDA. Tá, a gente tava falando que a gente se foca muito mais no Isso, defeito quanto a ponta do que no... Exato. E isso reflete muito nas taxas de internações, que esses são dados dos Estados Unidos, mas eu acredito que sirva de base pro assunto. No caso, ali foram mostradas, né, no documentário, meninas, né, dos 10 aos 16 anos, ou 18 anos no total, dividindo dos 10 aos 14 e dos 14 aos 18 ou aos 16. Isso, não lembro agora. Isso. E, tipo, a questão de se automutilar e tudo mais cresceu a partir do momento da popularização das redes sociais, e as taxas de suicídio triplicaram, principalmente entre 10 e 14 anos. Não, e um negócio muito específico, né, da galera que nasceu a partir de 96, que é a galera que quando entrou no... Por exemplo, a gente que é 91, fomos pegar a internet a real no ensino médio, né, ali nos 15 anos, que a gente foi... E já era meio tenso, né? Já era meio tenso, né, que a gente ficava que tinha um MSN ali, né, 14, 15 anos ali no ensino médio. Aí, esses 96, que é a galera que tá se arrebentando mais, sofrendo mais e tal, que é os que começaram a sofrer mais e os que vieram depois estão sofrendo muito mais ainda, é a galera que já pegou ali na 5ª série, na 8ª série, e a galera ali dos 2000 que pegou ali na 1ª série, na 2ª série, é pior ainda, e agora tu tem bebê tiktoker, né? O que vai vir dessa galera? É muito isso que vai perguntando, né? Que é isso que é o medo da galera perguntar. Tá, é tudo uma progressão, é tudo muito dado, e uma coisa que eles falam a respeito do algoritmo é que, assim, ó, não é grandes complexidades, a questão é o grande volume de dado, e eles vão tudo no sim ou não, né? Tu gosta mais desse ou desse? E tu diz esse ou esse. O famoso teste AB, né? E aí tu vai criando, eu jurei que tu ia emendar uma piada... Um padrão de comportamento, né? Criar uma piada Grenal aí, mas daí seria uma piada BA. Olha aí. Não, a gente vai respeitar o nosso amigo. Aí seria BBB. Aqui a gente é amigo, a gente não faz esse tipo de piada. Na real, a gente encheu o saco de futebol muito antes de ficar chato, né? Não, se fosse há 10 anos, a gente podia até estar sem se falar agora, de tanta piada a gente teria feito. Mas hoje em dia a gente já cansou, a gente já cresceu um pouquinho. Pois é. Envelhecer... Os lados... Pois é. Cabelo branco também cresceu. Que cabelo, velho. Cabelo foi isso já. Não, mas daí que ele vai dizendo que assim, ó, ele vai percebendo e prevendo o que tu vai fazer, né? De forma que o que eles pensam de quanto mais aumentam os dados e tudo, mais tu tem capacidade de prever coisas de um monte de gente e de manipular. E daí que eles falam assim, ó, se tu consegue manipular o comportamento de um percentual, de 1% daquela comunidade, tu já faz uma coisa absurda, né? Se tu for ver, é só ver na história quantos 1% de muito de muito é 1% de muito é muito. Exatamente. Exatamente. Não foi Aristóteles que falou isso, não. Aí não foi Newton. É grande X. Foi o nosso Paulo. De Pitágoras, né? O muito é muito até pra 1%. Eu acho que é essa a frase. Então, o que acontece? Tu consegue ficar sugerindo coisas, né? Tanto é que uma teoria da conspiração que muita gente falava era se o Facebook não usava o seu próprio sistema para tentar melhorar a imagem do Mark Zuckerberg, né? Pra ver se ele... Pra ele tentar alcançar postos melhores. Que a galera botava aquele que... Claramente não. Pelo jeito não tá funcionando. Um fun fact sobre o Mark Zuckerberg é que numa entrevista com o Andy Samberg, que é o nosso querido Peralta, né, do Brooklyn Nine-Nine. Ela vem de novo com esse Peralta. Ele não tinha... Peralta. O ator, ele não tinha Facebook, e num evento, alguma coisa, ele tava junto com o Mark Zuckerberg e ele convenceu o Mark Zuckerberg, pediu pra ele criar o perfil, só que ele falou, eu só vou criar o perfil se tu for meu único amigo. E ele só tem um único amigo no Facebook, que é o Mark Zuckerberg. Essa é um pouco mais interessante que o que o pessoal tava especulando que o Mark queria ser candidato a presidente dos Estados Unidos, mas isso seria de uma idiotice sem tamanho, né? Porque não tem porquê. Se ele fosse burro, ele não tava bilionário, né? Mas ali é aquela coisa, né?
Mas assim, ó, que eu acho que é muito obra da novidade da coisa, né? Eu acho que até o Sleeping Giants meio que tá junto com isso. Começar a dar e o que o documentário quer propor, né? É começar a dar uma racionalidade pra como a gente quer essas redes, né? Porque no fim das contas a gente usa. O Facebook, meio que a galera da nossa... Sim, é aquela questão da privacidade. No grosso, abandonou. Sim, é aquela questão da privacidade mesmo, né? Que a gente tá favorecendo muito essa questão da transparência, mas ao mesmo tempo, por mais contraditório que pareça, a gente não garante a nossa privacidade. Não, calma aí. A gente não abandonou por causa da privacidade. Conhece alguém que fez isso? Não foi isso que eu falei. Eu falei que a gente acaba se preocupando mais com a privacidade ao longo do tempo por causa da questão da coleta de dados, mas apesar de tudo isso, né, a gente tá toda hora botando nosso CPF. Mas eu vou te dizer assim, ó, nossos dados ali, eu tudo, acho que a gente só não oferece mais tempo e dados e tal, porque eles ainda não nos entregam uma experiência tão satisfatória, assim. Por exemplo, pelo menos pra mim, o Facebook já não consegue me pegar mais, entendeu? Não me interessa, eu deixo... Não, o Facebook eu nem abro. Eu deixo ali só pra ter uns contatos da o meu Facebook eu uso pra... o negócio da família, por exemplo, se eu precisar falar com o tio fulano, eu sei, entendeu? É ali, entendeu? O Facebook eu tenho ainda porque ele é fácil pra fazer login nos troços. Tem isso também. Exatamente. Eu tenho Facebook pra fazer login nas outras coisas. Isso também. E daí fica spamando o meu e-mail do Facebook, que eu não uso, então facilita a minha vida. O Instagram acaba virando um jeito de conversar com... Tipo, às vezes tu tem uns amigos que é amigo de Instagram, assim, que tu posta um negócio, faz uma piada no churrasco do outro, daí o outro faz uma piada do teu treino. Sim, e a própria interação com até, entre aspas, subcelebridades também. Acaba tem sendo uma mais coisa... frequente, porque tem uma atenção ali, né? E o Twitter entrega um pouquinho disso, mas ainda assim, eu acho que é muito pouco. Eu acho que na medida que chega, por exemplo, um 5G e vai oferecer, por exemplo, inteligência para cidades, vai colocar, vai incentivar com que as autoridades coloquem mais câmera nas cidades, não sei o que, aí vai mudar um pouco o cenário e aí a gente vai começar. Não, acredito. Primeiro, a ver vantagem. A gente vai começar a ver vantagem, porque assim, ó, quem já precisou andar no centro de noite, entrega senha de banco, CPF, tudo pra não ser assaltado ou esfaqueado no meio do centro. Entendeu? Assim, tu quer o prefeito, o senhor quer saber onde é que eu ando? Aqui, ó, pega aqui, ó. Eu ando aqui, eu vou na padaria nesse horário, eu só não quero ser esfaqueado no meio da rua. Fechou? Fechou. Não, mas chega um momento que tu vai ter que fazer essa troca. Exato, e vai acontecer. Ou é privacidade ou é segurança. E a gente vai fazer a troca. Já tá acontecendo. E a gente vai fazer essa troca. É só ver. Com muita facilidade. Em países que são mais desenvolvidos, tipo, por exemplo, no caso da Coreia do Sul, né, e vamos enfatizar isso, na questão do Covid lá, a maneira como eles lidaram com as coisas, que, tipo, era tudo rastreado. Eles sabiam onde as pessoas estavam, se a pessoa tinha se, tipo, em questão de dias, eles sabiam toda a árvore genealógica do vírus que pegaram ali, entendeu? Isso é um Big Brother, no fim, né? Sim. Gran hermano. Até ver funcionando, eu não acreditava na possibilidade de existir aquela câmera que filma a temperatura de geral. Cara, aquilo é muito, é muito outro planeta. Mas tem na China. E na China tinha umas que identificam a pessoa. Que as câmeras têm o reconhecimento facial que atribui a nota às pessoas. Que daí vira o Black Mirror. É o Black Mirror. É muito Black Mirror. Sim, que, por exemplo, Porto Alegre tem várias... Que vai gerar a mesma sensação de ansiedade e tudo mais. Só que acontece o seguinte, na prática, a gente vê vantagem, porque, por exemplo, é muito simples. Porto Alegre diminuiu em percentuais absurdos o roubo de carro porque fez cercamentos em determinadas ruas e avenidas com aquelas câmeras que identificam placa. Diminuiu em valores absurdos o roubo de carro. E é um negócio que tu vê assim, tu não quer ter um carro, não sei o quê. Bicho, pode tocar câmera por tudo. Na medida que tu me disser assim, aqui faz um ano que não tem roubo de carro. Mas daí vem o Zé das coisas e falar, estão fazendo isso aí só pra multar. Mas aí... Sim. Muita multa que de fato a EPTC dá, né? Tu não vê, no caso, a EPTC é quem multa aqui em Porto Alegre, né? Isso aí é a indústria da multa. A indústria da multa. Mas, tipo, a indústria da multa, se fosse por isso, tinha que dar multa pra pisca, ou seta, quem refina melhor aí qual é o... Sim, mas aí é aquela coisa, mas é a coisa do... Tem uma galera que dá o pisca. Tá, não, é que tem a questão do direito. Peraí, só um minuto, eu quero mandar um abraço pro agente do FBI agora, forte abraço aí. Esse trabalha. Se tu se sentir abraçado de verdade... Esse trabalhou no Natal. Vai
E como, né? E como. Não, eu queria te perguntar nessa questão do Marco Civil da internet, essas paradas Eita, aí. ferro. Talvez, obviamente, tu não saiba, né? Não saiba de fato, né? Mas tu acha que isso aí acaba nos ajudando ou nos fudendo, mano? Cara, eu era muito Chegou. da turma de que achava que a internet era pra ser aquele terreno, aquela coisa meio Daniel Fraga, né? Que a internet era pra ser o terreno de uma liberdade de ideia, de coisa e tal. Só que qualquer ambiente em que a liberdade é extrema, o mais forte vai levar. Tu é daqueles que acham que pra acessar a internet tem que ter CPF, tem que digitar o CPF ali pra conectar. Não acho isso. Cara, Só que sabe o que é o eu problema? acho que poderia ter. Não, é que tá, eu não acho isso, mas a uma hora a gente vai entrar no consenso de que tem que ter porque não dá mais, entendeu? Esse que é o Sim. problema. Porque sem ter o CPF, bolha digital, a internet, ela acaba virando uma terra de ninguém, sabe? Tipo, tem aquela questão, e se eu tiver errado, daí o Nilson pode me corrigir, mas da própria Constituição, que tem a Olha, questão do A primeira emenda! no artigo 5º, são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra Olha aí. e a imagem das pessoas, Olha aí. assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. Daí vai contrariando isso, mas, cara, a gente precisa mudar isso. Poderia repetir isso com essa trilha sonora aqui, peraí. Opa, Não não. vai me dizer que é o hino do Hayek. É o hino nacional, eu ia botar. Ah, bom. Não sabe o hino nacional. Não, mas assim, ó. Ouviram meus pitanos? Boa parte de como tem se impedido alguns crimes na internet, tem se descoberto os criminosos. Caralho. Confira-te o grau. É o podcast patriota. Que dia é hoje? Ok. Dia da bandeira. Hoje, aqui, Tá meio a máscara. categoria de base do Terça Livre. Parabéns. Hoje. Lula preso amanhã. Tá, olha só. Assim, ó. O cara fez o meu raciocínio pra puta que eu pariu. Não, o que acontece é que boa parte das redes sociais, porque antigamente eles, tipo, cria um nome, uma senha, não sei o que. Hoje é muito mais fácil de... Tanto é que se tu criar um perfil fake e sei lá, xingar alguém, não sei o que, acham, né? Hoje é muito mais frequente acharem, né? Mas depende também pra achar, porque dependendo das informações que tu deixar no e-mail, não consegue achar. Porque, por exemplo, se tu criar um e-mail com todas as informações inventadas, tipo, eles não vão achar de forma tão mas fácil. acontece que Aí no só se geral, fosse pra justiça, no de geral fato, tem se entendeu? achado, entendeu? Tipo, o cara vai lá, comenta, Não, mete mas um teria que ser uma tipo, situação mais específica, né? sim, né, exatamente, mas por exemplo, assim, coisa do Não, dia a dia. não, o cara comum acha. Sim. Você Mas é um cuzão, especialista tá? que vai via Tor, vai via Deep Web. Não, mas é que tá, mas não é esse cara o criminoso do dia a dia. VPN, hein? Não é. Vai ser o tiozão lá de tio Hugo. Olha, os lá. crimes que interessa. É o cara que Corona vai do dizer, Bicap. é o cara que vai meter um nazismo ali, é o cara que vai meter um racismo num post do outro. É esses caras aí que E aí acham, né? Aí Esses acha, caras aí tão porque, por achando. exemplo, o cara que tá planejando um atentado terrorista porque ele é, o cara é ultra patriota, não sei o que, esse cara, embora pra fazer determinado ataque pela web tenha se manifestado de um modo encriptado e tal, ele deixou vestígios numa página normal do Facebook, né? Ele vai falar Não, certos não. absurdos de forma aberta, porque na cabeça dele, Só que Ele eu vai acho só que pela assim, aba anônima. eles falam do Estado Islâmico, então assim, Sim. perfis que vão ter, não vai ter nenhum perfil dizendo assim, ó, quando é que é o próximo atentado, mas vai ter perfil que vão dizer coisas do Islã ali que vai ter uma galera e ali tu pode monitorar, ó, esse cara fala uns negócios, vamos ficar no beco desse aqui, ó, esse cara falou uns outras coisas aqui, e aí os caras monitoram, Mas esse né? monitoramento já acontece pelo teu próprio provedor. Esses dias eu vi um vídeo, o cara provando por A mais B que teu provedor sabe, mesmo tu usando a aba anônima, o que tu tá acessando. Sim, mas isso é óbvio, Não, a aba mas é anônima, evidente. a aba anônima é pra efeito de histórico só, é só isso. Não, é pra efeito de... Exatamente, que se, por exemplo, se o teu amigo, ou a tua mãe, ou a namorada, ou alguém quiser ver o teu histórico, não vai ter. É só isso. Quer ver hentai de incesto?
Isso foi muito específico. Foi muito Tem algo a nos específico. dizer? Muito específico. Eu vou até mandar Ué, aquele e-mail que a gente recebeu do ouvinte, cara? Ah, o ouvinte. Ah, Entendi. ouvinte. Aqui, vamos lá. Não, mas é. Não, quem tem o HD externo ou o arrombamento. Ah, pois é. HD externo. Toda vez que batem na porta dele, ele estoura o HD. Ele bota 3 tiros no HD. O meu HD não tem nada comprometedor. Graças a Deus. Aí que tá. O cara nunca acha que é comprometedor. Ah, não. Só tem as fotos da brisada aí em momentos constrangedores. Mas isso não é problema. Eu digo de coisas pesadas. Às Só vezes, a as gente coisas deixa. pesadas é agorizar. Um abraço para o Alexandrismo aí, né? Tá emagrecendo. É. Sim, a gente tava falando do negócio dos direitos ali, do Estado Islâmico que tava falando. Sim, que é mais fácil de rastrear. Que os próprios, as redes estão sendo obrigadas. Não, vocês têm que ter pelo menos um celular, alguma coisa. Aí que tá, fazer o cara botar vestígio, me dar um e-mail, não sei o que. Sim. Tu cria só um login, uma senha, Tem que né? ter o e-mail, tem que ter o celular. E aí, pra te ter um número de celular, por exemplo, hoje no Brasil, tu precisa tá atrelado justamente ao teu CPF. E daí, se tu quiser fraudar isso, já não dá. Já dá mais Entendeu? trabalho. Já dá Tipo, mais trabalho. É mais um lugar que tu pode falhar, né? Aqueles geradores de CPF e CNPJ pra teste de formulário, antes Hoje em dia não funcionavam. funciona mais. Não funciona mais. Pra mandar SMS grátis pelo site da Claro. Pois é, esse tipo de coisa aí denuncia a nossa idade, né? Olha, Mas virou uma esse tipo memória de coisa brava já- agora. Chegou a doer a cabeça agora. funciona. Já não funciona mais, justamente por isso, porque já estava sendo utilizado para esses meios escusos. O que eles vão falando, né? Qual é o grande problema social que eles até falam que é perigoso pra democracia, né? E tal. Pra sociedade se manter estável e não em eterna guerra, né? É que na medida que cada um vai seguindo preferências de curtir só o que gosta e cada um vê aquelas notícias que só vem pra ela e ela acha que vai pra todo mundo, mas é só ela que tá vendo, só um grupinho dela. E ela vai se afastando de outros grupos, né? Odiando outros grupos e fazendo a tal da polarização. O que isso cria? Cria as situações, que é tal como a gente viveu da pandemia, que a sociedade não consegue entrar num acordo pra realizar determinadas coisas que tem que ser realizadas em conjunto, Sim. né? Mas não foi isso assim. Não olhe pra... Não, mas é que acontece o seguinte, antigamente tu tinha assim, ó, vamos exigir carteirinha de vacinação da criança pra ir pra creche? Vamos. Isso acontece desde Certo. 1950. Aí agora, não. Vai vacinar Mas meu antes de filho. 1950 não era como tá hoje? Como assim? Não, tá falando Entendi o que ele que falou. não era assim, as pessoas não chegavam a um acordo assim tão fácil. Sempre teve brigas. Não, mas sempre teve... Independente teve de até a rede revolta social. da Sempre vacina, teve né, briga, mas nos isso... primórdios. Sempre teve briga. É, tem a revolta da vacina. Sempre teve briga, mas isso não Lá impedia... do Rio de Janeiro. Mas isso não impedia que a política necessária fosse feita. Por exemplo, teve lá o H1N1, o que tem que fazer? Tem que suspender a aula do não sei o que, não sei o que. A política foi feita. Agora tu tem uma pandemia assim, tem que dar uma segurada na galera, tem que vacinar, não sei o que. Fica uma briga e a coisa não anda. E é o papinho lá do não olhe pra cima. Tá vindo o meteoro. Aí as pessoas ficam discutindo, entendeu? Exato. Assim, Tá, vai mas- acontecer, vai dar Mas bosta. quando começou essa pandemia atual aqui, eles pegaram recortes lá de jornais da época da gripe espanhola. E aconteceu exatamente os mesmos fatos. Lembra da corrida pelo papel higiênico? Aconteceu exatamente igual na gripe espanhola. Mas... Não tinha redes sociais. Mas a questão é, e o que a política do país fez? Ela funcionou. E, por exemplo, na guerra, vai ter uma... Por exemplo, se o Brasil entra em guerra, pode ser com qualquer país. Diga, entrou guerra com a Venezuela. Paraguai. Pode ser, entrou em guerra com o Paraguai. O Brasil não vai conseguir ir pra guerra hoje. Porque vai dar briga, entendeu? Porque Sim. tu precisa de alguém que diga assim, a gente vai entrar em guerra. Eu acabei de assinar, o presidente assinou. Não tem discussão. O presidente assinou, vai ter guerra amanhã, entendeu? E vai lá, eu chamei 100 mil militares. Quantos vão aparecer? 50. Tá, mas é que tu tá usando aí outra variável. Não era outro modelo de governo na Guerra do Paraguai? Não dá, não tô dizendo Era a guerra. palavra de um e acabou. Mas aí que tá. Não, hoje não. A Guerra do Paraguai que a gente usou aqui como exemplo. Se hoje, fosse agora. se hoje, não no entendeu? passado. Vai ter uma... Por exemplo, a gente não precisa de 5G, precisa da porra do 5G. Todas as empresas do Precisa. planeta estão falando como é que vão se preparar pro 5G. O que o governo tá fazendo? Tá criando empecilho pra não ter o 5G. Por quê? Porque tem uma briguinha de não sei o que, de que não pode ser a China Exato. e coisa e tal. Então
tudo fica uma lentidão. E aí os outros países já Por tem causa da 5G na burocracia. fralda da criança já. Tá, mas estamos debatendo a questão da privacidade. E a China não é o melhor exemplo de privacidade. Ah, isso eu concordo. Sim, mas aí que tá, tu tem o Facebook, tu tem o Google, tu dá o teu dado do Facebook, tu dá o dado pro Google, tu dá o teu dado pra todas as empresas do planeta, aí a China pega o negócio assim, não dá. Deixa eu só propor uma dinâmica pra vocês, com base nisso aí que... Facebook o sabe Wilson a hora que tu começou a dorme, falar. aí não dá pra botar não dá pra botar 5G no Brasil. No próprio documentário, eles citam que se a gente colocar uma pesquisa no Google, os resultados vão ser diferentes independentemente dos locais. Então, eu vou contar os amigos pra gente tentar fazer uma pesquisa com o mesmo nome e ver o que sugere, o que aparece. Mas a gente é o e mesmo o que local. sugere ali. Não necessariamente, porque Tá, diz aí. quando se fala de segmentação... Mas né, eu acho meio comprometedor, hein? Tem um outro aí que pode funcionar. Que no documentário... Ai, o Zuckerberg. Manda um abraço aí pro Teta aí, no documentário, aparece o rapaz lá, Morfeu. o Jaron Lanier, que ele é o autor do livro 10 argumentos para você deletar agora as suas redes sociais. Esse é bom. Eu pensei em ler cada um dos argumentos para ver se vocês concordam ou se ficaram curiosos. Excelente ideia. Vai lá. Às vezes, Manda a bucha. então tá. O argumento 1 do livro. Você está perdendo o seu livre-arbítrio. Justo. Nunca tivemos livre. Jamais tivemos, porém... Isso é polêmico? Isso é polêmico, gostei. É que segundo uma ouvinte... Não vou falar. Tá, toca a ficha. Não adianta ficar sentado, toca a ficha. O argumento 2. Largar as redes sociais é a Eu maneira jurei mais que tu ia certeira meter um de resistir. largato. Eu pensei, é meu dia hoje. Largato. Largar as redes sociais é a maneira mais certeira de resistir à insanidade dos nossos tempos. Isso é muito verdade. Ele fala aqui da tal de máquina de boomer. Eu não tenho a menor ideia do que é, mas fiquei curioso. Máquina de boomer? Pesquisa aí pra nós enquanto eu vou indo para o argumento 3, por favor. Argumento 3. As redes sociais estão tornando você um babaca. Justo. Eu concordo novamente. Mas antes a desculpa era que a TV deixava a gente alienar. Aí também... Aí é um bom argumento contra esse argumento. Gostei, tu tem um ponto. O único que trouxe um argumento diferente foi aquele lá que eu até comentei do Tristão Garcia, lá, não, como é que é o... o Tristão, né? Que ele falou que a diferença é a exponencialidade. O resto, realmente, é um choro... É um choro geracional. Ou asa rasteira. Isso. Tá, segue o baile. É normal. Isso aí sempre vai acontecer. Aí TikTok vai fuder as crianças. Calma lá, né? Quem vai fazer isso são os... Legal, vai lá. Vai lá. Argumento 5. As redes sociais transformam o que você diz em algo sem sentido. Será? Eu não sei se eu concordo com isso. Porque depende do que vai postar. Contexto, né? Não, é que o que eu acho... Olhando por esse prisma. Não, é que vou te dizer assim, ó. Eu acho que a única coisa que possibilitou o cara dar a opinião dele completa, querendo ou não, foi esse modelo flow de podcast aí. Que o cara que bota o psicólogo lá, o cara fica 4 horas falando. Não tem como tu ter interpretação errada. Porém, esse cara vai ter um corte. Aí ferrou tudo, entendeu? Foi pro saco. E aí tem a tiktokização das coisas. Sim. Que se você ficou curioso com isso e ainda não ouviu o episódio, olha lá. Aí tu vai ter o 27. Mário Sérgio Cortella falando todos os dias, postando 30 segundos. Aí tu nunca mais ouve o que o cara pensa, um pensamento mais completo, né? E de fato, de onde é que veio aquele raciocínio? É só ver a conclusão, o final, né? Eu não sei, você tem que desligar a televisão. Não interessa. Argumento 6. As redes sociais destroem sua capacidade de empatia. Eu acho que é o contrário. Porque na rede social é muito mais fácil tu se mostrar empático, apesar de tu não ser. Então, mesmo que tu não seja na vida real uma pessoa caridosa, uma pessoa que faz algo, muitas vezes quando tu fizer algo, tu vai postar e as pessoas vão te enxergar como uma pessoa empática. Tá, mas isso não significa ter... mas isso não te dá mais empatia. É uma recompensa daí. Mas isso aí, empatia, realmente não tem nada. Não, mas uma coisa que eu acho que... empatia falsa. Não, mas é que tá. Eu acho um contra-argumento quanto a essa regra aí, é que ele muda uma determinada coisa que tinha antigamente. Por exemplo, numa cidade por exemplo, pensa num cara gay, assim. Gay até afeminado, assim. Ai, meu Deus. Não, vamos nessa aí, vamos nessa. Vamos nessa. Mas vamos lá, a gente é maduro o suficiente. Vai lá. É a banana de merenda. Esse cara, ele vai aparecer muito mais
nas capitais. Tá, eu já entendi onde vai Porque chegar. é muito mais gente, Tá. ele tá num percentual reduzido, beleza, ele vai aparecer nas capitais, nas cidades, nas grandes cidades e coisa e tal. Aí pega uma cidade tipo, sei lá, Tio Hugo, e nessa cidade mora, Aleatoriamente uma cidade. exatamente. A gente vai gravar um episódio direto lá um dia. E daí o que acontece? Vai ter uma senhorinha lá que nunca viu um gay, nunca viu um homem beijando um homem, uma mulher andando com a mulher, nunca viu... pouca vergonha! Nunca viu um travesti, sei lá, sabe? Aí o que acontece? Ela vê pela primeira vez. Aí ela ouve a informação de tipo, porque na novela o homem vai beijar no homem. E aí ela enlouquece, né? Vai lá no Zap com as amigas. Não, peraí, não é possível. Como assim? Só que agora, se ela tem uma frequência de internet, mesmo morando numa cidade com 15 habitantes, não sei quantos habitantes. Dois. Tem o tio Hugo e o sobrinho. Pelo menos, né? São dois, pelo menos dois, né? Tu vai ver youtuber que é gay, homem, mulher. Tu vai ver o youtuber que vai contar o processo de transição, né? Do trans ali. Tu vai ouvir histórias. Pessoas trans. Tu vai ter por exemplo, os podcasts que vai contar gente que tu nunca imaginou, né? Tu vai ver gente que de outros países e tu vai ter e tu mora numa cidadezinha de 2.000 habitantes. Se não fosse a internet, tu nunca ia saber que essa gente existe. Então, tu tem uma chance de empatia, né? Eu acho que tem essa possibilidade. Eu até não imaginei que tu ia tanto por esse lado. Eu pensei que tu ia falar mais que quanto mais, tipo, por exemplo, o cara gay, ele vai acabar tendo muito mais empatia na rede social, mas por pessoas que convivem na mesma situação do que olhando o prisma de uma pessoa da mesma bolha. E ele vai ter mais chance. Vai ter. Aí que tá, cada um vai ter mais chance de se encontrar. Por exemplo, tem muitos grupos de qualquer coisa, né? Até de metaleiro. Mas por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui. Vamos dizer um cara da direita perde um filho no acidente. O pessoal da esquerda que odeia ele, não te garanto que vai ter uma empatia por ele. Não vai. Só pode falar, bem feito, não, bem feito. Tu quer ver um exemplo? Ele, tu quer ver um exemplo é quando dá algum problema envolvendo uma mulher bolsonarista, alguma coisa assim. ninguém da esquerda dá um pio. Tipo, deixa quieto, entendeu? Deixa se ferrar, não sou obrigado a ter empatia. Meio que o papo é esse. É uma coisa, eu acho que daí a gente acaba perdendo nossos argumentos quando a gente vai analisar mais a fundo. Exato. Não, mas aí que tá. A gente é autorrefutante. Sim, mas é a grande coisa, assim, ó, o comportamento geral, ele faz com que tu te comporte de acordo com o teu nicho, mas percebe que a rede, ele permite, o que eles vão também argumentar é que assim, ó, a rede, tu pode tentar superar esses algoritmos, elas estão tentando te empurrar para um lado, mas tu consegue usar do teu jeito, tu consegue, eu quero me juntar só com a galera que é da moto, tu não precisa estar curtindo foto de templário, de gente que vai pra dar, sei lá, dar tiro em índio, não sei. Sim. Entendeu? E vai aparecer pra ti, né? O algoritmo já vai aparecer umas loucuras, né? Vamos pra Holanda fazer sei lá o que, se cadastrar no Easy, sei lá. Vai aparecer loucura. E aí o cara tem que saber, né? E ter noção de conhecer. Porque é aquela coisa, né? A gente às vezes fala. Por exemplo, os nossos professores que tu vê, que conhece, que parece que todo mundo conhece os professores e tal. Abraço pra nosso querido Sorosmar aí, né? Que sempre nos acompanhou e nos acompanhará sempre. Forte abraço. Forte abraço. Sempre perguntando, né? Pra quantos alunos ele deu aula, né? Se tu for ver, pouca gente comparando com o número de gente que a galera se comunica, né? Se tu for ver, por exemplo, a nossa própria audiência, a gente que é um programa pequeno, às vezes tem mais audiência e atenção e retenção de público que um professor teve durante toda a sua vida, assim, né? E que todo mundo conhece. Então, os padrões mudaram, as escalas mudaram, as chances de encontros diferentes mudaram, e isso enlouquece todo mundo, porque uma geração não conversa com a outra. E isso que foi um professor de história, que é um dos assuntos que a gente mais deveria saber para evitar repetir os erros que a gente já teve na história. Pronto. A história é cíclica, é impossível não repetir. Vamos pro próximo? Ué. Tá, e daí olha só. É o 7. As redes sociais deixam você infeliz, nisso a gente tem que concordar. Fechou. Aí eu concordo, não tem refutação. Isso é. Fechou. Devido a ficar se comparando com o outro. Tu faz um passeio trijóia, aí vem o Neymar de jet ski andando de... Pra explicar o argumento 8, eu já vou pegar o que significa aquele negócio do boomer, porque ele fala tudo de boomer aqui nesse argumento. O boomer é da
dos As baby redes sociais... boomers? Não, Ah, é tá. um outro negócio, eu já peguei aqui. As redes sociais não querem que você tenha dignidade econômica. E daí ele fala, boomer dupla, baby boomer em conflito, cegueira boomer. Não entendi essa aí. Eu vou então explicar o que ele quis dizer com a questão do boomer, que é um acrônimo da frase comportamento de terceiros modificado e transformado no império para alugar, do inglês behavior of others modified and made into empire for rent. Tá. Oh my god! Explica como se eu fosse uma criança de 8 anos. Tá, eu vou ler exatamente como tá escrito aqui. Não, me explica. Não, eu vou ler como tá escrito porque eu também não tinha entendido. Ah, tá. Eu também preciso da leitura para idiotas. Tu também precisa de uma criança de 8 anos. Exatamente. Aqui. O argumento é o seguinte: os algoritmos são otimizados para criar engajamento e funcionam extremamente bem. O milênio médio verifica seu telefone 150 vezes por dia. É tipicamente a primeira coisa que eles fazem quando se levantam e a última coisa, no caso é o millennial, deve ser. Se levantam e a última coisa antes de irem dormir. Mais de 2 bilhões de pessoas estão no Facebook. Há aproximadamente o mesmo número de seguidores do cristianismo. O resultado é que a sociedade escureceu alguns tons, entre aspas. Argumentou o autor. Se você não vê os anúncios obscuros, os queixosos do ambiente... A propósito, millennial seriam nós, né? Se você não vê os anúncios obscuros, os queixosos do ambiente, os memes frios que alguém vê, essa pessoa vai parecer louca. E esse é o nosso novo mundo boomer. Parecemos loucos um ao outro porque boomer está nos roubando as teorias da maioria das mentes uns dos outros. E aí ele cita que a nossa solução é ser como um gato. Isso é, ser imune à instrução ou controle. Abandonar a mídia social é a maneira mais objetiva de resistir à insanidade dos nossos tempos. Que é a sinopse do livro, praticamente. Agora vocês entenderam mais ou menos o que quer dizer ali a questão desse argumento 8? Mais ou menos. Segue pro próximo. Tá. Vocês viram ali, né? Nossa. Tipo, o boomer é meio que a geração meia... Não, os baby boomer é os 4664, que é meio que os nossos pais, um pouquinho mais além ali. Tem a geração X, que é 65 a 80. Os millennials, que é a galera que meio que ficou adulta nos anos 2000, que eu acho que é esse o critério. A geração Z, essa millennials vai de 81 a 96, pega a gente bem na meiuca ali, que a gente é 91. É a galera que viu o Tetra criança, né? E viu o Ronaldinho. Geração Z, eu acho que é aquela geração caracterizada pelo pegar a internet cedo, né? Isso. Mas não tão cedo assim, mas cedo no... E tem a geração alfa, eu acho que é a última. que é o bebê TikTok. Isso aí, exatamente. Tá. Argumento 9. As redes sociais tornam a política impossível, e isso eu acho que a gente não tem nem como negar. Foi pouco que eu falei da vacinação, que vai dar briga e coisa, exato. E não tem como... Ele cita aqui, eu vou dizer os arcos desse argumento que tem dentro do livro, que é a queima de arco, Primavera Árabe, Gamergate, LGBTQ, nem esquerda nem direita, pra baixo, Black Lives Matter, se pelo menos esse jogo já tivesse acabado. Eu fiquei deveras curioso com esse argumento. Uma hora eu vou ler esse livro. E o finalão ali? Argumento 10. As redes sociais odeiam a sua alma. Isso também não dá pra discordar. Mas eu confesso que sem ler de forma aprofundada todos os argumentos... Acho que já é meio... É que eles não ligam pro teu sentimento, entendeu? Sim, eles querem fazer o algoritmo liga pro que faz sucesso, né? É um argumento meio repetitivo com outros que ele já falou ali. Mas o algoritmo é um robô, ele não tem sentimento. Mas é... Exato. A grande pergunta... Sim, mas a grande pergunta é quem é que liga? Por acaso é o teu chefe? Por acaso é a galera que dá like ou não dá like? Por acaso é os colegas de trabalho, os colegas não sei o quê? No fim das contas, quem é que liga? É meia dúzia e deu. As empresas não ligam pra nós. Ai, nossa. Né? Tipo, não é por isso. A verdade é que todo mundo pergunta se tá tudo bem sem querer saber a resposta. Porque na real... Porque mesmo se o cara tiver interessado... Essa empresa é responsável pelos sentimentos humanos. Por favor, né? Exatamente. Eu vou doar 10 pastéis, não sei o que. Meu amigo, isso aí custa menos do que se eu doar tudo que eu tenho, né? Beleza, juntando tudo isso aí, eles até falam no final do documentário assim, que é uma coisa que eu já faço há muito tempo, que é o celular, não é ele que me chama, eu que pego o celular, entendeu? Eu não tenho notificação, entendeu? Então assim, eu terminei de fazer o que eu tô fazendo, aí eu pego o celular. E aí eu vejo, respondo as coisas ali e tal. E eu só deixo pra brilhar a tela quando alguém tá ligando, que daí é tipo assim, deu merda, urgente. Ou estou devendo pra alguém. Ou que às vezes tu vai pro Piauí e faz um cartão, né? Nunca se sabe. Deixa eu só fazer um fun fact que tu pagou a fatura. Isso.
Não, é que no caso a mãe viajou hoje pro Piauí, extraviaram a mala dela no meio da viagem e ela teve que ir na Marisa lá comprar roupa, porque ela tava sem nada pra vestir. Aí tu. Mais um cartão do Piauí. Não, ela já tem o cartão da Marisa. Plot twist, tu tinha usado o CPF dela naquela vez. Não, pior que não. Eu usei o meu. Pam, pam. A senhora não pode entrar nesta loja, senhora. Senhora. Siga lá Daí pela que é o que eles recomendam, né? Porque o algoritmo, o que eles vai fazer? Ele vai ver que tu tá 3 horas sem mexer no celular e vai dizer, não, 3 horas desligado, vem aqui. Aí tu tem vários aplicativos querendo, vai te dar umas notificações nada a ver, assim, ó, fulano publicou, fulano, ó, não sei o que. Vai meio que com a tua preferência, às vezes vem umas promoção nada a ver. Então tu vai estar fazendo a tua vida e ele vai estar te chamando. No documentário mostra meio que não consigo entender, o único algoritmo que eu não entendo é daqueles sites da China lá, porque eles mostram umas coisas que o cara nunca viu na vida. É um troço aleatório demais. Não, às vezes pode estar descalibrado porque ele tu não é o público deles e aí ele vai jogar meio que aleatório pra ti, né? Meio que eu acho que isso. Assim. Eu quero encerrar minha parte sobre esse documentário fazendo uma pergunta pros amigos, que eu acho que serve de cliffhanger. A gente sabe de um monte de coisas que rola aí no lado obscuro das redes sociais e tudo mais. Eu não sei de nada. Mas mesmo assim, ainda tem pessoas. Sabe sim, a gente acabou de debrulhar o assunto aí. E mesmo assim, a gente ainda não sabe, tipo, provavelmente 20% do que tem de informação sobre o assunto. Mesmo assim, a gente vê gente que tem acesso a muito mais informação, que ainda assim vai falar que a Terra é plana, vai falar que é contra a vacina, que é um negacionista. Porque essa pessoa ela já foi conduzida pelo algoritmo para essa bolha. E aí, como é que tu vai fazer essa pessoa sair? Como é que tu acorda da Matrix se não sabe que tá nela? Sim. Tá, mas uma coisa. É que tem o negacionismo do bem também. Que o algoritmo, ele corta essas bobajadas aí, mas tem outras bobajadas, por exemplo, da astrologia, do reiki, que o algoritmo é cego. Exatamente. Isso é tão prejudicial Exatamente. É a questão que eu falei do que pega o Sleep Giants, não sei o quê. Agora é uma barbada tu censurar blog que é a favor do governo. Por quê? Porque é um governo completamente impopular. Eu quero ver tu censurar um troço completamente popular. Aí, tu dizer assim, eu tô meio mal, mas é porque o meu ascendente não sei o quê. Não, meu amigo, o senhor está com Covid, né? Sabe? É meio que... né? Eu não vou fazer a químio porque a minha curandeira falou não sei o que. Meu amigo, a senhora vai morrer, a senhora vai ter um problema, a senhora vai começar a... Vou fazer uma cirurgia espiritual. Opa, velho, vamos, estamos chegando perto, hein? Não vamos tão longe. Não vamos tão longe. Estamos chegando muito perto da hélice. Não levanta. Quando for pular do helicóptero, baixe os braços. Assim, ó. A grande questão e o Melo fez o link com o Matrix, cara, esse mundo que o Matrix pinta e tal, o pessoal vê algo muito, várias analogias, várias camadas, não sei o que. Cara, o nosso futuro é muito mais simplório, muito mais pé no chão do que, muito mais sombrio. A consciência das máquinas, bicho, não tem consciência das máquinas. Se existisse uma espécie de máquina 100% autônoma, não tem espaço pra ser humano, não ia ter. Aí núcleos de humanos escondidos no pode usar já isso tinha varrido. Mas a gente pode usar isso como uma metáfora, porque na verdade a gente já pode estar sendo dominado pelas inteligências artificiais, como fala no próprio TVBC, Dilema das Redes, e no caso também e no caso do filme do Matrix, esse último, né? Não só no último, né? Em todos. Como é o nome da inteligência artificial lá? A Matrix, imbecil. A Matrix pode ser o equivalente. É simulação. Tá. Como é que é o nome lá da inteligência artificial? Ex Machina? Neil Patrick Harris. Então não tem um nome, né? Baita ator. Tá, que seja. Mas enfim, as máquinas lá seriam, na verdade, os algoritmos que já dominam a nossa mente. Eu queria ver o Neil Patrick Harris num filme muito bom. Meu sonho, eu acho. Ele tem uma participação muito pequena. O Melo entrou em parafuso, né? Não, é que eu já vi um filme bom com ele. Os Smurfs. Que, tipo, se tu meter Smurfs, cai a live. Não é Smurfs. Sonic 2. Não, Garoto Exemplar. É um baita filme. Meu Deus. Com o Celton, Mello e grande elenco. Só que é só uma participação
participação. Não, é um bom filme. É com o Ben Affleck e a mina lá no É um ator que a galera ama, né? Mas assim, ó, tanto é que, tipo, que quando o Matrix faz essa crítica do, ai, a galera tá... Que o Matrix, ele meio que diz assim, porque o que vocês fiz, o que tu viveu no 1, 2 e 3 é um filme, né? A nossa sociedade... Não, um jogo. Um jogo, isso, perdão. E a nossa sociedade tá imersa num mergulho de um hipnótico das máquinas e tal. Só que ele parte de um princípio que a máquina que faz aquilo, né? Que não é a gente que chama por esse controle, né? Tem uma coisa em Matrix que nunca me convenceu de que é o humano sendo usado, né? É o humano que não tá pedindo a pílula azul, pelo amor de Deus, me dá essa merda, né? E é isso. Parece que tem muita gente que prefere na vida real mesmo, prefere ser ignorante. Naquele mundo da Matrix, o cara não tá dormindo naquela cama azul vermelha. Ele tá acordadaço, deitado ali, bem quietinho, dizendo assim, bom, tô aqui, de boa. É como tem um diálogo que ele fala no filme, que o ser humano, ele prefere o conforto, a certeza. Por isso que ele se mantém ali. Exatamente. É muito mais cômodo, como o próprio, né, como já foi citado, tu ter a coisa certa, o que vai acontecer, tu sabe como é que vai funcionar, sabe que tu vai ter que acordar no outro dia, vai lá pegar um ônibus, vai ficar 2 horas lá, vai ir pro trabalho, vai trabalhar até as 8 horas, vai pegar mais 2 horas pra voltar pra casa, vai chegar cansado, vai tomar uma cerveja. Tá aí, vocês gostaram do filme? Eu dou uma nota 7, eu gostei. Eu fui com a expectativa lá no chão também, né? Eu tinha lido as manchetes de várias críticas ao filme, eu fiquei, puta merda, deu merda. E na real foi um filme bem gostosinho. Esse filme me fez ver o quanto a gente, às vezes, tem a opinião enviesada por causa da galera que a gente confia até, uma galera, né, recebeu uma notícia torta, é uma galera que a gente leva a sério até, falando absurdos, assim, da gente assim, cara, primeiramente, é só um filme, né, calma, baixa a bola. Eu não cheguei a ver os argumentos que eles usaram, do porquê que era ruim e tudo mais, mas, cara, assim, eu sempre parto, eu falo pra vocês, eu parto da premissa que o filme, ele tem que me entreter. Sim. Se o filme, ele é bem contado, se ele tem um bom storytelling, acabou, eu já vou ter gostado do filme. Você tem uma referência bacana. Tu pegou a referência lá do nosso amigo Patolino e também do nosso amigo do Pernalonga? Tu não chegou a pegar? Não, o que cara, ele não lembra, acho que ele não lembra. Só eu que sou doente mental e peguei essa referência. Só tu que pegou essa referência. Não, é que tipo, uma das personagens principais, né, o apelido dela o nome dela é Bugs, né? Que é o nome do Pernalonga. Tá, mas é o coelho, não, peraí. Beleza. Mas é o coelho da Alice, né? Sim, claro, só que eles fazem, ela tem esse nome, inclusive ela cita no filme, que é o mesmo do Pernalonga, show. Tá. Só que, quando o Neo acorda, ela vai perguntar pra médica, tipo, tá, e aí? Só que o jeito que ela fala é exatamente igual à dublagem americana. WhatsApp. Tá, isso eu não peguei. Mas tá velho, sim, mas é que o Bugs, primeiro, tem uma referência de informática. Aí que tá. Claro. Tem algumas coisas. E tem a referência da Alice no País das Maravilhas, tem a referência da Warner, foi bem bolado. É que tem umas coisas que fica meio tosquinho, tipo o gatinho Deja Vu, aquela máquina passarinho que é amigo deles. Tem umas coisas meio tosquinhas, só que acontece que, no geral, é legal. É o passarinhão lá. Mas assim, ó, é divertidinho, entendeu? E ele meio que continua uma história e meio que o filme consegue funcionar pra quem não viu os outros. Então, assim, tá tudo em casa. Eu acho que não funciona pra quem não viu os outros. Não, funciona que eu tive experiência eu fiz esse teste. E meio que assim, ó, é que a galera tava esperando uma experiência transcendental que foi o primeiro filme. Exato. Ou uma meio que uma correção histórica do segundo e do terceiro, que no geral o pessoal não gostou, mas agora já passou a gostar um pouquinho mais. É tipo Star Wars, né? Reclamavam da trilogia do meio, aí quando veio essas outras, aí virou bom, né? E ainda mais, né? O pessoal tá extasiado do Homem-Aranha, né? Então, assim, tem que baixar a bola. Sim, o timing ali, que tipo, o que aconteceu no filme do Homem-Aranha, e a gente vai ter um episódio ou um programa, a gente não sabe como vai fazer isso, mas a gente vai fazer. Só um detalhe pros amigos, a gente fez as previsões do Matrix 4 no episódio 32? 32. Se não me engano, e erramos todas. O que
Bim. Tá ótimo, tá A ótimo. gente achou que Zion era simulação. É verdade, não era. Não, erramos tudo. E outra, né? No trailer do Matrix, o Morpheus tá terninho preto, bonitão. Lá no filme, de fato, ele tá todo coloridaço lá. Parece o negócio do Não, Sebastian, o que né? pra. Aquele. O Sebastian. O Morfeu, o nanorobô ali, meio que eu achei meio. Não precisava. Tipo, eu achei ele meio fora. Até porque. Eu achei que não precisava, mas foi aquele Aí que tá. argumento Se tu nostalgia. começa a olhar os detalhes, o filme incomoda um pouco. Mas ele é legalzinho, entendeu? Tipo, o momento de estar ali. Aí que tá. Tu não vai ver de novo. Senta ali e relaxa e vai vendo. Porque o filme ele vai mostrando o que vai acontecendo. Tu vai vendo e tu vai descobrindo. Tu vai analisar friamente, realmente. Tu não vai gostar, entendeu? Mas a grande coisa é que, por exemplo, pra mim ficou aberto a questão. Não ficou muito claro pra mim, por exemplo, se ele diz pro Neo que aquelas cenas que estão passando ali são as. Eu achei um pouco tosco isso também, né? Fica passando o filme no fundo, né? Das cenas, né? Mas assim, se aquilo que tá passando ali é o jogo ou o que o Neo viveu. E se o que o Neo viveu, de fato, é o que a gente viu no filme. Vocês entenderam mais ou menos o que eu... Sim, assim, eu entendi a tua dúvida. Se o Neo viveu, se o filme que a gente viu e o jogo não é meio que um rascunho feio do que o Neo viveu de verdade. Meio que o que o Neo viveu de verdade é uma mistura de tudo isso, assim, e a gente não sabe exatamente o que é o evangelho de Neo, assim, né? O que ele viveu de verdade. Não, eu acho que, na real, a ideia era deixar essa dúvida. E pra mim ficou e eu achei legal. Eu acredito que a verdade mesmo, o que a gente viu, ele viveu, e o que tava mostrando lá era o jogo, que era feito com base no que o Neo viveu. E foi feito daquela forma, justamente pra ele ter as lembranças e ter a questão ali, que é aquela coisa do que o nosso querido Barney, o Neil Patrick Harris, fala, que alimentava o sofrimento dele, pra gerar mais energia. Se o que tava mostrando ali era o jogo, aquilo ali é exatamente o que a gente viu. Então aquilo ali não é necessariamente o jogo, então a gente viu o jogo. É uma boa Não, o jogo não existe. O jogo não existe. O jogo foi jogo é só que o Barney criou pro Neo e pras pessoas da nova simulação acharem. Me perdi no raciocínio. Tá, mas eu acho que eu entendi. Era a saída para as pessoas terem aquela lembrança, mas não acharem que era real. Manter o Neo trabalhando, só que ele não tinha como falar de outro tema que não fosse aquele. Daí no fim, meio que a Matrix deixou. Deixa ele falar dessa merda, mas não dá bola. Isso, exatamente. Que é meio estranho, né? O cara fica falando, porque a gente vive no mundo das máquinas, não sei o que, as máquinas assim, vai dar merda isso aqui, meu. Bom, o Barney tava ali pra isso, eu acho, na real, né? Pra meio que controlar ele, né? Dizer assim, não, relaxa, faz um jogo, né? Vai desenhar, vai. E é um excelente ator. Esse aí devia protagonizar. Eu acho que ele devia fazer teatro e deu. Faz o mesmo papel em todos, mas beleza. Não é o mesmo. Não. É que a gente vê ele com os mesmos. Mas aí ele não é um bom ator, né? Porque quando eu olho pro Tom Hanks, eu não vejo Forrest Gump. Agora eu te destruí. Um ponto agora. Agora tu deu um ponto. Agora eu peguei você. Porque eu sou red pilado. Eu sou red pilado, seu beta. Aí eu perdi o argumento. Então é isso aí. Então é isso aí. Fechamos. Ainda bem que rende esses programas que a gente tem base do que falar, né? Tu vê? É só dar um tema pra galera. É só estudar, né? É só dar um tema pra estudar. Tudo bem que é 1h e pouca de filme, mas olha, eu acho que é muito mais fácil tirar a pauta de umas coisas objetivas, né? Próximo programa, A Última Hora. Não, como é que é o nome do filme? A Hora Mais... Não, como é que é? Aquele do Hitler, aquele do último dia, como é que é? A Queda? A Queda. Não, tem um que as últimas horas de Hitler. Aí a galera vai começar a falar assim, ó. Mas eu acho que o Hitler deveria ter feito tal coisa assim. Lá vem. Não, mas quando a gente fizer um episódio sobre Segunda Guerra, tu vai ver só. Vamos começar com tipo Resgate do Soldado Ryan, umas coisas mais leves assim. Que aliás, esses dias eu cheguei em casa, não sei qual era a vibe alcoólica e tal. Aí botei e dei play no Resgate do Soldado Ryan. Cara, fazia muito tempo que eu não via. Bicho, muito igual o gráfico do Battlefield 1942. Pelo amor de Deus. Eu me vi na cena. Caraca, velho, eu não lembrava que era tão perfeito o gráfico. Quer dizer, a ambientação, né? O gráfico em si deve ser A ambientação é muito boa, cara. E é muito... Tipo, o jogo eles fizeram baseado no filme. E é muito visceral aquilo, cara. É muito foda. Muito foda. Tá bem. Vamos pra perguntinha.
Esqueci disso aí. Eu queria que a gente visse ali as estatísticas do celular, quanto tempo que passa nele. Tem como Tá ver? ligado? Tem como ver isso? Tem. Meu Deus, que medo. Ali, bem-estar digital. O Nilson tem um Android 2. Bem-estar digital. O meu não tem nem bem-estar que está digital. Não, o meu tem, só que... Achei. Achou? Ah, eu não quero Olha aí. olhar. O meu tá em 6 horas e 3 minutos. Peraí, deixa eu botar aqui. Está... Não, o meu tá errado porque 18 minutos de YouTube não é 8 nem a pau. Hoje eu assisti... Aqui, ó. Hoje, no caso... Não, mas é o de ontem, no caso, né? Não é o de hoje. Ah, o de ontem? Peraí, como é que eu vejo o de Não, ontem? peraí, não. Ah, não. Clica ali em cima que tu pode voltar a dar. Tá. Eu tô... Não, aqui eu só... Tá, tem os dias aqui. Ah, vai no semanal que vai dar uma estatística mais joia. Pera aí, onde é que vai no semanal? Quando tu vai no bem-estar digital, tem um gráficozinho ali na direita, um desenhozinho do gráfico. Em 3 horas e 13 minutos no celular. Tá, bota no semanal. 5 horas e 2 minutos. Não dá, meu, não tem. Tem lá em cima, lá nas barrinhas lá de gráfico. Ah, tá, achei. Qual é a média do tempo diário? 2 horas e 35. 5 horas e 28. Caralho. O meu deu 1:19. Caralho. Qual é o aplicativo que vocês mais ficaram e qual é o top 3, né, na verdade? O meu eu tô apavorado. Ah, mas tá, é que tá deturpado. O meu é o joguinho Hay-Day, joguinho de fazenda. Não, 12 horas eu acho, e 13. eu acho que o meu tá errado, porque eu acho que ele não tá contabilizando o tempo que o meu YouTube passa com a tela desligada. Porque, por exemplo, eu fico uma... Eu acho que não conta. Tempo de tela. Eu tempo de tela. fico 1 hora e pouca na academia e todos os dias eu tô no YouTube, então, entendeu? Esse tempo. Então aqui, ó, eu tenho na semana 4 horas de Instagram, 2 horas e 46 de YouTube e 1 hora de WhatsApp. Eu tenho 5 horas de Instagram, 5 horas e 60, ou 5 horas e 6, eu acho que é. WhatsApp são 4 horas e 6 e TikTok 3 horas e 5. Tenho Mas 12 horas de Hay-Day, 7 horas e 54 de Instagram e 7h36 de Zap Zap. Caralho. Isso é um namoro à distância. Não, isso que eu tava a semana inteira com ela. É. Mas o que eu mais usei hoje foi o iPhone, que é de memes. Tá bom. Perguntinha. Enfim, tá. Só sobre isso daí, me mandem o print do semanal aí de vocês, que depois a gente mete lá na... Quer dizer... Não, na semana que a gente for... Isso, na semana que a gente for postar, a gente faz. Bota um alarme aí. Vou anotar aqui pra... Aí na semana ele vai deixar o celular desligado. Trello, Ele vai deixar o celular desligado a semana toda, daí na semana que tem que postar o troço. Não, tu acha que eu vou lembrar quando eu fizer a trilha. Perguntinha. Se você é o produto... Não, isso vai ficar muito esquisito. Qual o seu valor? Já que a gente falou que se a gente não tá pagando pelo produto, a gente é o produto. Se a gente é o produto, quanto que as empresas devem pra você? E eu vou fazer uma pergunta alternativa. Se você fosse um produto do Big, qual produto você seria?